Em viver para Cristo firme permanecerás, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás. Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre seu querer. A paz do Senhor Jesus, amém? Este é o dia que o Senhor nos deu, vamos nos alegrar nele, amém? A alegria do Senhor é a nossa força, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande a tua fidelidade. Meu Senhor e meu Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai querido e amado, por este novo dia. Obrigada, Senhor, pelo teu nome, Jesus, que é sobre todo nome, pela tua palavra, que é a única verdade. Obrigada pela tua misericórdia, Senhor. Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu zelo de Pai. Em nome de Jesus Cristo. E nós declaramos em nome de Jesus Cristo que as obras do inimigo não prosperarão contra as nossas vidas, mas que todo mal seja desfeito, retroceda em nome de Jesus Cristo. Nos guarda, Senhor, nos livra, guarda a nossa alma, nos livra de todo mal, guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Consagramos a nossa vida, a nossa saúde, a nossa família, a nossa casa, tudo que está ligado ao nosso nome, nós consagramos ao nome de Jesus, que é sobre todo nome. Amém? Vamos meditar na palavra? A palavra do Senhor nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25 em diante, amém? E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltos as prisões de todos. Glória a Deus, em nome de Jesus. A gente vê aqui a manifestação da glória de Deus. Amém? Paulo e Silas, apóstolos de Cristo, estavam em missão. E a palavra do Senhor nos diz que por alguns dias uma certa jovem vinha falando atrás dos apóstolos. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso ela fez por alguns dias, mas Paulo se perturbou porque Paulo discerniu que naquela jovem havia um espírito de adivinhação. E no nome de Jesus, Paulo repreendeu aquele espírito de adivinhação. E os homens que lucravam com aquela jovem com espírito de adivinhação se indignaram e levaram eles até os magistrados com a difamação que eles estavam perturbando o costume da cidade. E os magistrados tiraram ali as vestes de Paulo e Silas, os açoitaram e o lançaram no cárcere. Mas a gente vê aqui um posicionamento da parte de Paulo e Silas. A palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 em diante: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Eles entenderam que aquela luta ali, que aquela perseguição é por causa do nome de Jesus, por causa do Evangelho, e eles se posicionam espiritualmente. E é isso que o Senhor quer nos falar hoje. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. O Senhor nos ensina que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A palavra do Senhor nos diz em Efésios capítulo 6, versículo 12 em diante: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, a nossa luta são contra espíritos, são contra demônios nas regiões celestiais.
contra principados e potestades. Então, nosso posicionamento precisa ser espiritual. Precisamos estar condicionados em obediência à palavra, estarmos em comunhão com Jesus Cristo, com o Espírito Santo e recebemos direcionamentos espirituais. E Paulo nos exorta a usar o capacete da salvação, a espada do Espírito, né, a couraça da justiça, estar com os lombos cingidos, estarmos calçados na preparação do Evangelho da Paz e, sobretudo, usando o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, as armas da nossa milícia, né, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Então, Deus aqui ele age, né, com grande glória e neste terremoto onde todos os alicerces se abalaram, as correntes, né, caíram. Houve libertação de um carcereiro e de toda a sua família. Então, o nosso posicionamento em Deus, a salvação, a libertação, a cura, a restauração, a transformação, há milagres em nome de Jesus, amém? Que a gente tenha os frutos do Espírito, o amor, a paz, a alegria, a amabilidade, a benignidade, glória a Deus, o domínio próprio em nós, em nome de Jesus Cristo, para vencermos, amém? Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Engrandecido seja o Senhor. Amém? Graças a Deus.